Fala galera, beleza? Então, cara, vim aqui gravar esse vídeo aqui porque eu tive um lapso de uns pensamentos assim do nada. E embora eu planeje vários vídeos, cara, nas minhas notas, eu nunca gravo. E eu acho até bom que eu não grave e que eu mantenha aqui realmente despretensioso. E eu queria falar de sonhos, mas eu queria falar de um grupo específico de sonhos, que seriam sonhos individuais. Esses sonhos eles não necessariamente são sonhos materiais, sabe? Ah, eu queria comprar uma casa, um carro, né? Pode ser uma coisa um pouco mais abstrata, né? E eu falo individuais porque muita gente eu tenho certeza que sonha em ter uma família. Ah, meu sonho é ter uma família, meu sonho é ter um filho de repente. Ou o meu sonho é abrir uma ONG que cuide de animais. Esses sonhos que parecem ser mais altruístas e bonitos, né? Eu não quero pensar nesses sonhos, não. Eu quero pensar em sonhos que dependam só de você. Porque quando esse sonho é compartilhado, eu acho que ele complica um pouco o pensamento, né? E eu acho que ele nem é muito bom de se ter, né? Se, por exemplo, o seu sonho é ter uma família, né? Para você se sentir realizado na sua vida, então você sempre vai estar dependendo de outra pessoa, né? Eu acho que tinha um cílio na minha língua. Enfim, você vai ter que sempre estar dependendo de outra pessoa, então se essa pessoa, sei lá, nunca aparecer pra você, ou se você não conseguir adotar, é, aí você nunca vai se sentir realizado, né? Então eu tô pensando realmente nesses sonhos que dependem mais de você e de algumas condições externas, né? Mas não necessariamente de outra pessoa contigo. E aí eu fiquei pensando assim, qual seria o meu sonho, né? E eu lembro que há um tempo atrás eu tinha alguns sonhos individuais, né? Então, tipo, eu fiquei pensando quando eu era muito criança não, quando eu era adolescente, pré-adolescente, né? Eu queria ter muito um videogame, né? Eu lembro que foi uma parada que eu só consegui ganhar o meu primeiro e único videogame, né? Até então, eu só tinha ganhado na minha oitava série, né? Então eu tinha conseguido passar em todas as matérias lá. Meu pai sempre foi muito assim, né? Então, eu sempre tinha que merecer, nunca nada foi muito de graça, né? E isso é até uma coisa muito boa. Embora tenha colocado na minha cabeça um sentimento complexo de não me dar muito bem as coisas, né? Outro que, por exemplo, agora eu comprei um Xbox, um videogame, né? E não foi caro, foi até muito. É o melhor custo-benefício que você tem pra jogar, né? Eu tenho um computador, eu coloquei até o computador do outro lado, né? Que dá pra jogar, uma máquina muito boa, mas a experiência de jogar no videogame era outra, né? Há muito tempo que eu não tinha isso. E embora eu ainda esteja tentando aí ter. é, o videogame ele é mais do que a diversão, né? Você jogar um jogo, ele estimula a você não desistir, né? As frustrações. É um exercício interessante que eu também faço, né? Por exemplo, você está numa fase, você perde muito, você insistir para passar naquilo, eu acho que é uma coisa que para mim, com o meu psicológico, é uma coisa importante para eu praticar. E tem sido bacana, olha só, nesse pouquinho tempo que eu comprei de presente de aniversário, esse é o mês que eu faço aniversário, embora eu não goste, eu recebi o meu FGTS lá, né? Então, tipo assim, eu pude comprar uma coisa que é relativamente cara sem um peso na consciência, né? Porque eu tenho muito esse peso na consciência de gastar dinheiro, né? Isso foi dado lá também pela minha criação, né? Então eu tenho muito essa coisa de não querer gastar e tal, e garante que não vai ter nenhum problema. Mas vamos voltar a falar de sonhos um pouco mais recentes, né? O videogame é uma coisa muito simples. Eu acho que uma das coisas que eu mais planejei e que era um sonho muito grande que tinha, né? Era viajar pro exterior, né? Essa parada é uma coisa que ela ficava na minha mente durante ali a universidade. E até um pouquinho antes, ali no curso técnico que eu fiz, era uma coisa que eu queria muito fazer o Ciências Sem Fronteiras, né? E eu queria muito ter essa experiência de intercâmbio. Embora eu tenha criticado muito o Ciências Sem Fronteiras lá naquele vídeo que eu fiz. Só um doido iria achar ruim a ideia de poder fazer esse intercâmbio, mesmo que o projeto não tenha sido tão bem planejado, né?
E eu queria muito. E eu lembro que eu, quando eu entrei em farmácia, tinha ainda a chance de fazer parte do Ciências Sem Fronteiras. É a minha primeira graduação. E abri lá uns editais. E eu lembro que eu fiz o Inglês Sem Fronteiras lá na UFRJ. Eu já estava todo me encaminhando e aí acabou, né? Meio que o projeto. No mesmo tempo, eu também não aguentava mais fazer farmácia e queria parar de fazer. Mas a ideia de fazer um intercâmbio, de viajar, ainda ficava na minha mente. Né? Isso é muito doido porque eu tinha muitos amigos que faziam, porque eu tinha muitos amigos que tinham essa grana, que tinham dinheiro, né? E o fato de que eu não tinha, né? E eu tava ali no meio de uma galera, né? Nas escolas particulares que eu fiz que tinha, era bem frustrante, né? E aí eu fiquei planejando na minha mente que eu teria que juntar R$ 3.000, né? Eu lembro isso em 2017, né? Olha só que loucura, né? Eu lembro disso falando com a menina que eu namorava na época, eu planejava e conversava muito com ela sobre essa parada, né? Que era um grande sonho meu e tudo mais, né? E aí eu lembro de eu mostrando o planejamento do que eu tinha feito, né? De juntar esses R$ 3.000, por quê? Porque eu não tinha dinheiro, né? Eu fazia uns bicos de vez em quando ali dando uma aula particular, mas eu tipo ganhava uns cento e poucos reais, né? Numa semana e tal. E isso quando tinha. Então era uma grana bem curta, realmente, que eu tinha. Então eu não conseguia juntar esses R$ 3.000 de uma maneira fácil. Por isso que era realmente um sonho. E eu realmente ficava pensando, cara, eu tenho que conseguir esses R$ 3.000, porque aí durante as férias da faculdade eu vou conseguir ir lá para Portugal. Olha só, a minha parada de fazer uma viagem pro exterior, né? Não era nem para os Estados Unidos nem nada, era o quê? Em Portugal eu tenho uma prima, né, prima de segundo grau, prima do meu pai, que mora lá. Ela sempre convidou muito a nossa família para ir para lá, porque ela sempre vem cá. E eu teria condição de ficar na casa dela e tal, comida e tudo mais. Eu só precisava pagar a passagem. Então a minha ideia era justamente isso. Eu só preciso pagar a passagem daqui para lá. E na época essa passagem era R$ 3.000. Hoje tá mais que o dobro, né? Mas eu lembro que era isso. Eu falava, caramba, se eu tão somente conseguir esses R$ 3.000, eu já vou conseguir fazer essa viagem, né? E de repente eu conseguiria fazer uma viagem mais barata dessa para uma Argentina da vida, mas eu queria realmente pegar essa coisa de ir no avião e para um contexto cultural bem diferente, que no caso seria o europeu, né? E essa ideia de viajar para fora ficou na minha mente, era um grande sonho meu. E eu fiquei pensando como que isso foi meio que se anestesiando em mim, né? Então, por exemplo, eu tô agora impossibilitado, né, de viajar por causa do que eu troquei de trabalho no início do ano. Então, só no ano que vem eu vou ter férias de verdade. E aí daria para viajar, né? E os feriadões que eu poderia ter também, que já seria algo arriscado, né, de se apostar, eu não vou ter mais. Eu não tive também, porque lá em São Paulo, que é a sede onde eu trabalho, eles adiantaram os feriados. Então deu essa kizumba pra mim aí, né? E aí, então, tipo assim, ficou um pouco mais chato de planejar essa viagem. A única oportunidade que eu teria seria, de repente, se eu fizesse muitas horas extras, né? Que é uma possibilidade, né? De repente, se tiver que acelerar o processo de desenvolvimento. E aí, com essas horas extras, você acaba podendo, por exemplo, ficar até uma semana sem trabalhar, dependendo da quantidade de horas extras que você fez. Fora a graninha que você consegue a mais, né? Mas nem precisava tanto ser a grana, por quê? Porque hoje eu tenho um emprego bom. Hoje eu tenho um emprego que me paga muito bem. E, assim, vendo o contexto social que eu vim, né? Se você é filho de desembargador, então aí eu ganho muito mal. Mas, mas no contexto, assim, de classe média, pô, eu tô conseguindo me manter mesmo com essa crise horrível que a gente tá vivendo no nosso país, né? Então, por exemplo, comparado aí realmente com esses índices de inflação, com pele sendo vendida no mercado, né, no lugar do frango, eu tô muito bem na história. E eu teria condição de pagar facilmente essa viagem. E eu tirei meu visto, por exemplo, para os Estados Unidos. Que era uma coisa que já era uma coisa que eu pensaria que poderia dificultar a minha viagem e tal, mas eu já tirei. Eu tenho visto certinho ali, olha só. E aí eu fiquei pensando, cara, por que eu não tô tão animado, sabe,
para realizar esse sonho que era um sonho antigo meu, né? Eu tinha tanto esse sonho de viajar para o exterior e agora, tipo assim, eu fico pensando, de repente poderia fazer o home office lá na Argentina, né? Era uma possibilidade que tinha, que eu tenho, na verdade, né? E eu até mesmo para São Paulo, eu queria fazer muito home office lá de São Paulo, mas eu simplesmente fiquei meio desanimado, sabe? Eu até pensei se eu poderia estar um pouco depressivo e tal, né? É... Mas sinceramente eu nem diria que eu tô depressivo. Eu só diria que, tipo, parece que agora que é mais palpável, é, não parece que tem aquele fogo todo que tinha antes, né? Como era uma coisa meio que, era uma impossibilidade de eu alcançar aquilo, parecia que era uma coisa que era muito atraente. Agora eu até fico pensando, eu posso esperar de repente esse um ano aí para tirar férias, é bom que eu possa planejar melhor, é bom que, por exemplo, essa economia que afetou bastante os Estados Unidos também, né? Não sei se vocês sabem, mas, tipo, Los Angeles tem, tipo, milhares de pessoas que não têm casa, que estão em barracas nas estradas e tal. A situação não tá boa nos Estados Unidos. A gente fala daqui, mas tem uma crise acontecendo lá também com aquelas pessoas, né? Mesmo de lugares muito ricos, entre aspas, como Los Angeles, né? E Nova York também vários comércios fecharam, então quando eu ia mudar de emprego e eu pensei por um momento em fazer a viagem lá para Nova York, né? Mas que eu acabei indo para Bahia, né? Nem sei se eu já falei isso, né? Mas que eu fui para Bahia porque era fácil e relativamente barato, mas eu pensei em ir para Nova York no mesmo momento, né? Só que eu vi que tinha muitos lugares que estão fechados. Então, muitos lugares que eu gostaria de ir, eu iria lá fechado. E com inverno ainda, em janeiro, por exemplo, o Highline, que é um lugar que eu queria muito ir, né? Que é um lugar que a minha irmã, por um dia me apresentou e eu achei tão interessante. Que é um lugar que eu queria ir também na neve, ele não é tão bonito, né? Então, não é o melhor momento para ir. Inclusive, isso é uma coisa boa para eu planejar da viagem. Mas porque agora é mais palpável, porque agora eu já tenho o dinheiro guardado, até pensando muito nisso, não parece que eu tenha aquela vontade tão grande que eu tinha, que eu lembro que eu ficava, como eu falei, né? Eu ficava planejando ali, trocando aquela ideia, com aquela ideia quase fixa na cabeça, como se aquilo ali fosse o suprassumo da felicidade, né? E eu fiquei pensando nessa coisa dos sonhos, né? Sonhos individuais, lembra, né? E qual seria o meu sonho agora, né? Se de repente, por mais que eu não tenha realizado essa viagem, ele é um sonho da minha época da faculdade ali. E o meu sonho agora, sabe? E eu vi a minha. Eu nem vou falar o que eu falei. Mas eu vejo uma galera hoje em dia, bem próxima a mim, e eu posso até falar de amigos meus, né? Que compraram as suas casas, né? Ou fizeram financiamento. Então, alguns amigos e muitas pessoas próximas estão realizando esse sonho da casa própria, por mais que por enquanto a casa ainda seja do banco, em alguns casos, é o passo principal que você tem para você realizar esse sonho quando você não é um herdeiro, né? Então eu fiquei pensando, poxa, será que de repente não seria um sonho interessante eu ter também o da casa própria, o do carro, mal ou bem, por mais que eu não tenha um carro hoje, eu realizei porque eu ganhei um carro que era do meu avô, que foi para minha mãe, e eu tive esse carro durante um bom tempo, né? Hoje esse carro tá com meu cunhado e eu não sinto a menor falta dele. Eu inclusive gosto muito mais de usar o transporte público e eu fico muito feliz, por exemplo, por eu usar um transporte público funcional, tipo que nem o metrô. Por mais que o metrô aqui do Rio não seja tão lá essas coisas, eu fico muito feliz de poder usar o metrô e tal, de não ter um engarrafamento e de ser confiável, entre muitas aspas, né? Então eu fico muito feliz de poder usar o metrô e não precisar ter o carro, não precisar pagar estacionamento e essa gasolina caríssima que tá hoje, né? Então o carro não seria muito bem um sonho que eu teria individual, não seria uma realização para mim, para eu comprar, mas a casa, né, um apartamento, de repente seria. Eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Falei, caramba, será que de repente não seria a hora de eu pensar nesse sonho? É claro que não esquecendo da viagem, né? É claro que viajar ao mundo também é um sonho muito interessante. Conhecer todas as maravilhas, né? É um pouco mais palpável, as sete maravilhas. Dá pra conhecer, vai demorar um tempinho, então é um sonho
que ele é mais desafiador, o que torna ele realmente algo que te preenche, né? E eu fiquei pensando, né? Tô pensando na verdade ainda. E de repente você pode compartilhar aí também se você tem algum sonho, né? Se você tinha um sonho de viajar para algum lugar e você conseguiu viajar. Se você tinha, eu tinha um sonho de, por exemplo, morar só. Era um grande sonho meu que veio depois da faculdade, né? Eu lembro que eu tinha 3 grandes sonhos relativamente materiais, né? Que eu lembro que eu até falei quando eu tava indo comer fora com alguns amigos, né? E eu lembro que eu falei 3 sonhos, né? Que eu tinha, que eram materiais. Não sei se uma pessoa que estava nesse dia, que é o Vinícius, se ele estiver assistindo esse meu canal, né? Ele talvez lembre, mas eu tinha um sonho de comprar um MacBook que seria bom profissionalmente, né, para mim. E é um computador muito bom e dura muito. E aí esse computador custa mais ou menos 10, 12 mil reais se você comprar lá aquele sem imposto, aquele bem bolado. Embora, se você for comprar oficialmente, vai ser 20 mil reais, né? Mas ali até 15 mil reais você consegue comprar esse computador, que é um preço muito caro. Era o preço de um Celta usado, né, na época. Viajar para fora, eu queria viajar, ficar um mês fazendo tipo um intercâmbiozinho, curso de inglês. Mais do que só viajar por turismo, né? Então, o turismo faz parte, mas tipo, fazer uma viagem com propósito, vou arredondar para isso. E a outra era morar só, né? Então, tipo, com a pandemia, eu adiantei, como viajar não daria, eu adiantei o morar só e realmente foi um sonho que eu realizei. E, pô, pra mim é muito bom, eu faço a minha decoraçãozinha aqui, brevemente, quando tiver mais ajustadinho, eu vou mostrar a versão 3.0 do APzinho de 29 metros quadrados, que inclusive eu fazendo essas mudanças e fazendo trabalho lá do francês, que também era um pequeno sonhozinho, né, aprender a falar francês. Eu fiz umas medidas aqui, eu acho que não são 29, né, eu acho que lá no meu contrato tá errado, eu acho que são 27, né. Mas é um 27 com carinha de 29 porque ele tem uma cozinha inteirinha, né, não é um armário. E, bom, inclusive, né, aproveitando que isso aqui virou um podcast, eu fui ver um outro apartamento aqui nesse mesmo prédio, um de 35 metros quadrados. Ainda era um estúdio, né? Só que esse, diferente desse prédio que tem uma vista lateral, e que para ver o mar eu tenho que virar a cabecinha assim na janela, esse tinha uma janelona direto ali pro Pão de Açúcar, né? Tá de frente. Era um andar acima e tá de frente, né? Pra praia de Botafogo, uma vista muito bonita, um espacinho muito legal, uma cozinha americana bonitinha. A única coisa que faz ele realmente ter aquela carinha de estúdio é que a cama não tem divisão, né? Da cama pra sala. Tem na verdade uma divisão, né? Tem um gaveteiro e tem a TV lá que ele colocou naquele móvel, né? Só que não é uma divisão de cômodos mesmo, né? É uma divisão de ambiente. Basicamente o que eu fiz aqui com essa mesa, né? Colocando a mesa do computador aqui, meio que eu divido o espaço da sala com a cama, né? Basicamente o quarto virou só a cama, né? E que pra mim tá tudo bem. Só que eu iria, claro que mudando de apartamento seria mais caro, mas estaria ainda dentro do meu orçamento e ainda estaria dentro do orçamento pensando nos aumentos, né? Que é uma coisa que eu já estava começando a abrir mão, né? Desse pensamento de, pô, cara, com isso vai ficar dentro do meu orçamento, mesmo que depois de um ano aumente, sei lá, 10% de novo, daria para manter, né? E eu até pensei em trocar nele, né? Que seria de repente um up nesse sonho antigo do morar só, né? Em morar num lugar melhor. E só que acabou que não rolou, né? Porque, tipo, abriu, eu recebi a notificação de que ele abriu para alugar, né? Porque eu coloquei para olhar e reservaram na hora, né? Que nem eu fiz para morar aqui, alguém fez. Eu poderia ter feito também o reservado na hora antes, como eu abri rápido. Só que, tipo assim, eu queria realmente ter visitado o apartamento antes, né? Visto se valeria mesmo a pena. Eu não queria fazer isso cegamente porque eu tenho um apartamento muito bom, funcional e muito mais barato do que aquele lá, né? E pra mim isso é importante. De repente, se eu quiser juntar um dinheiro pra comprar uma casa, né? Mas eu realmente queria viajar antes de pensar em financiar uma casa e tudo mais.
Eu queria muito, aproveitando que eu não preciso comprar essa casa agora, não faz muito sentido pra mim, não tenho uma família e isso me dá uma certa liberdade para tomar alguns riscos. Eu preferia juntar essa grana e de repente numa oportunidade melhor comprar, né? Para quem tá precisando e realmente pensando, às vezes essa oportunidade de esperar nem vale a pena, porque ela pode nunca chegar, pode ser que só fique pior daqui para frente. E, te falar a verdade, eu acho que a expectativa é até piorar e tal, né? Eu tenho uma previsão distópica que no futuro as pessoas elas não vão mais comprar imóveis, né? E nem ser donas. Vão ter grandes conglomerados, empresas dessas, tipo o Quinto Andar, Lofts, que eles vão ser donos das propriedades e eles só vão alugar. Vai ser living as a service puro, né? Do jeito que o nosso capitalismo brutal tá rolando, né? E é brutal mesmo, cara. Esse capitalismo é muito doido porque, tipo, as startups demitindo a galera porque o investidor, tipo, não teve, sei lá, a gente não teve 80% de lucro. Então já não vale a pena, vou tirar o meu dinheiro. Tipo, é muito doido como funciona. Tipo, você não precisa ter um negócio saudável mais. Você precisa ter um unicórnio megalomaníaco, doido, extremamente lucrativo. E para você fazer isso tem que uberizar e basicamente escravizar as pessoas, né? Então, ou então roubar todos os dados das pessoas e forçar elas a permanecerem no seu aplicativo, no seu serviço, o máximo de tempo possível, para assim vender mais coisas para eles e absorver mais informação. É basicamente esse o caminho que a gente está seguindo, né? Então, não sei se de repente o amanhã vai ser melhor para comprar um imóvel do que hoje. Mas eu fiquei pensando muito nisso, né? E eu vou ficar pensando, eu acho que nesse tempo. É um exercício saudável pra mim. E talvez seja pra você também, se você não tem algum sonho, né? Qual é o seu sonho? Um sonho individual. Um sonho que não depende de ser compartilhado com outra pessoa, né? Ele pode depender de outra pessoa, tipo, meu sonho é pular de paraquedas. Depende da empresa que vai fazer o seu salto, né? Vamos supor. Mas um sonho que só tem a ver com você, uma coisa pessoal sua só, né? Que não se compartilhe com outros. Qual é esse sonho seu? E o que você faz, o que você tem feito para conquistar ele, né? Então esse é o vídeo de hoje, é uma reflexão que eu espero que seja interessante. E esse vídeo tem 22 minutos, mas são 22 minutos leves de uma reflexão que pode ser ou não interessante. E é isso, até uma próxima.